Pois então, começamos mais um encontro do projeto de pesquisa assalariados digitais, o último do semestre de 2022.1, e hoje vamos discutir o que é um algoritmo digital. E, para tanto, teremos a nossa expositora, apresentadora, palestrante, Vitória, que vai falar sobre o texto de Máximo Mazzotti, também sobre a série Mundo Mistério da Netflix. Então, Vitória, com a palavra, querida. Obrigada, professor. Eu dividi a apresentação de hoje da seguinte maneira. Eu vou falar um pouco sobre como eu entrei em contato pela primeira vez com o texto e vou passar uma apresentação de slide para os colegas para que eles tenham uma ideia mais visual de como o texto foi estruturado e, assim, contribuir para uma discussão mais objetiva sobre o tema. Então, eu sou Vitória Regia, advogada. Eu entrei em contato com esse texto, que é o Vida Algorítmica, do Máximo Mazzotti, pela primeira vez no semestre 2021.1, quando eu cursei como aluno especial a disciplina do mestrado com o professor Murilo, chamada de Tópicos Especiais em Direito, Cultura e, se eu não me engano, Relações Sociais. E a gente teve a oportunidade de fichar esse texto. Eu fiz uma apresentação e um seminário sobre ele na época, e eu reformulei a apresentação para incluir alguns tópicos referentes ao episódio sobre superinteligência artificial da série Mundo Mistério, que é uma série brasileira, uma minissérie brasileira, que está disponível no Netflix. Então, vou compartilhar agora a minha tela com vocês e a gente vai poder iniciar a discussão. Perfeito, ampliado, está maravilhoso a tela. Ótimo, excelente. Essa é a primeira parte da apresentação, pois, como eu falei, primeiro a gente vai conversar um pouco sobre o artigo Vida Algorítmica e depois a gente vai analisar o episódio Superinteligência Artificial da série Mundo Mistério. Eu gosto de iniciar as apresentações falando um pouco sobre o autor e sobre a obra. O autor é o Máximo Mazzotti, ele é um professor do Departamento de História da Universidade da Califórnia e ele tem PhD em Estudo das Ciências pela Universidade de Edimburgo, no Reino Unido. Ele pesquisa história, ciência, matemática, e isso é interessante de ser dito porque não é um jurista. Então, a ótica pela qual ele constrói o artigo científico dele dá a entender e demonstra através do percurso argumentativo que ele faz que ele não está falando ali de direito, tanto que ele não se debruça tanto em questões relacionadas a, por exemplo, discriminação algorítmica, que é um tema que está na pauta do dia. Ele vai na base realmente da discussão e começa a debater o sentido da palavra algoritmo hoje e o sentido que a palavra já teve em um outro momento histórico. Então, é importante saber de onde ele vem. Então, por isso que a gente começa a apresentação falando um pouco sobre o autor. E também é importante mencionar que o artigo foi publicado em uma coletânea de artigos sobre tecnologia no governo Obama. Então, a coletânea traz uma série de artigos sobre a temática da tecnologia, dos algoritmos, e relaciona isso, de certa forma, com o governo Obama. Não necessariamente esse artigo, porque esse artigo ele não entra nessa discussão, mas, para quem tiver interesse, a coletânea tem essa temática. Logo no início do artigo, o Máximo Mazzotti, ele vaticina que chegou a hora do algoritmo. E, inicialmente, na minha apresentação do semestre 2021.1, eu tinha feito uma tradução um pouco diferente. Eu tinha colocado a tradução como se a hora do algoritmo fosse, na verdade, o fim do algoritmo. Mas depois, repensando e relendo o texto, eu decidi mudar. E acho que a tradução que mais tem afinidade com o que o autor quis dizer é
a hora do algoritmo é essa. Agora se fala sobre isso, não é mais um assunto restrito a programadores, a cientistas da computação, pessoas que estudam história estão estudando sobre algoritmos, juristas estão estudando sobre algoritmo, então faz mais sentido traduzir a frase em inglês como chegou a hora do algoritmo e não chegou o seu fim. E aí, a discussão inicial e que, na verdade, vai tangenciar todo o texto é o que é o algoritmo e de que forma ele deve ser analisado e entendido. E eu trago algumas frases para reflexão e para questionamento que não estão no artigo, mas que eu acredito que até o final dessa nossa reunião de hoje vocês vão ter a resposta, que são frases que são perguntas também, né? O que é algoritmo e também afirmações. O algoritmo do Instagram mudou, por exemplo, é uma frase que pode ser encontrada, pode ser ouvida recentemente, e há 5, 7 anos atrás essa frase não estaria no nosso vocabulário, no nosso vernáculo do dia, mas hoje em dia está. O algoritmo da Uber, precificação, também é uma palavra que entrou na nossa vida. Tanto que o autor brinca e diz que a nossa vida está cada vez mais algorítmica. Então, pensem, reflitam um pouco sobre as frases que vocês dizem no dia a dia e se relacionam de alguma forma com o uso dessa palavra, algoritmo. Não está mais restrita, o uso não está mais restrito a cientistas da computação, por exemplo, e nem a matemáticos. E eu trouxe também, fora do texto, mas também com relação a ele, a definição de dicionário do que é o algoritmo. O algoritmo, pela definição matemática, é uma operação ou um processo de cálculo que demanda uma sequência de etapas articuladas para a produção de uma solução de um problema. É um procedimento sequenciado que leva ao cumprimento de uma tarefa. Inclusive, a palavra tarefa é muito importante para o entendimento do que é o algoritmo, não só em uma visão matemática, como também na visão do próprio autor, Máximo Mazzotti, que é o que a gente vai ver nos próximos slides. Vou começar, na verdade, vou continuar tratando sobre o texto em uma análise estrutural. Então, para que as pessoas que não tenham ou que não se lembrem muito bem da estruturação do texto possam acompanhar a discussão como se tivessem lido mais recentemente. A primeira parte do texto, que é dividida em seções, traz uma contextualização do que são os algoritmos no nosso vocábulo do dia, como é que a gente usa essa palavra. Ele fala até, inclusive, de um outdoor, então uma história. Ele fala também sobre as promessas. É nesse momento em que ele fala sobre, por exemplo, o fato de que para alguns doutrinadores e para algumas pessoas, o algoritmo ser uma promessa, quem sabe até de um Deus, que vai resolver todos os problemas da humanidade. E, inclusive, essa frase está presente até na apresentação, digo, no capítulo, no episódio da série Mundo Mistério, quando o apresentador vai falar sobre a superinteligência artificial. Então, existe uma ligação entre esses dois materiais, tanto o artigo quanto o episódio falam um pouco sobre essa promessa de que os algoritmos viriam aí para resolver todos os problemas humanos. A segunda parte, a segunda seção do artigo, traz uma distinção entre algoritmo humano e digital. Inclusive, não sei se os colegas perceberam, mas o professor Murilo fez questão de falar que a discussão de hoje seria sobre o algoritmo digital. E isso não foi por acaso. Na verdade, nenhuma palavra, nada que a gente fala, principalmente quando a gente já tem mais experiência sobre o assunto, é por acaso. Necessariamente, nesse caso, tem uma explicação técnica. O autor ele vai distinguir o algoritmo humano do digital. Esse assunto vai ser abordado mais na frente, mas para dar um exemplo, o autor fala sobre o fato de que a própria palavra computador, vem de computar e computar, remete ao ser humano, as atividades que eram feitas, inclusive, durante a Guerra Fria, por mulheres, enfim. Essa atividade de cálculo, de contagem, a origem do nome remete a um exercício que era humano e não digital. Então, quando a gente fala em algoritmo, é preciso
distinguir se estamos falando do algoritmo do passado humano ou se estamos falando dos algoritmos digitais, que muitas vezes vêm embarcados em softwares. A terceira parte do texto, terceira seção, fala sobre uma parte mais sobre o simbólico, sobre o que o algoritmo significa atualmente em termos de ferramenta que influencia a forma de fazer e de pensar do ser humano. Então, ele vai aprofundar sobre isso, e nos próximos slides existem algumas figuras que vão explicar melhor esse simbolismo que o autor traz no texto. A parte 4, que é a seção 4 do artigo, é um questionamento do autor para o seu leitor sobre se os algoritmos poderiam ou não fazer coisas. E aí ele cita na nossa vida algorítmica exemplos como, por exemplo, algoritmos dirigem carros. E aí ele questiona o leitor, os algoritmos podem ser agentes? Ele usa até o termo, são mini-máquinas autônomas, independentes. Essa forma de utilização do nome algoritmo é uma forma correta, é uma forma que realmente traduz a realidade? É o que ele vai discutir na seção número 4. Já na seção número 5, ele vai tratar mais sobre a perspectiva dele, enquanto estudioso de historicidade, das relações entre tecnologia e relações sociais. Ele vai falar sobre as intenções humanas por trás dos algoritmos e por que não seria tão acurado, porque não seria tão preciso o uso do termo algoritmo como agente fazedor de coisas e como mini-máquina independente. Já na seção 6ª, ele vai trazer um conceito que, inclusive, discutimos, eu e o professor Murilo, no semestre em que eu apresentei este artigo, que é o conceito de ecologia. Ele vai trazer o conceito de ecologia. Eu nunca tinha visto esse conceito associado à discussão sobre algoritmo, e ele faz essa relação, ele associa o processo de construção pelo programador do algoritmo a uma ecologia, a um ambiente no qual o algoritmo foi pensado, foi desenhado. Então, ele traz esse termo, não aprofunda muito sobre o que ele entenderia necessariamente como ecologia do algoritmo, mas dá indícios de que essa ecologia seria importante para a compreensão do que seria essa ferramenta, esse algoritmo. Essa ferramenta de pensar e de fazer. E na 7ª sessão, o autor vai falar sobre o problema da interpretabilidade de possíveis discriminações trazidas pelo algoritmo, mas não de uma maneira muito aprofundada. Ele não entra nas discussões principais sobre, por exemplo, discriminação racial algorítmica. Ele traz essa questão de que existe um problema de interpretabilidade. Inclusive, ele se opõe bastante a admitir que exista, de fato, uma intransponibilidade dos algoritmos em termos de que talvez, em alguns casos, pudesse ser possível não entender os algoritmos. Ele reluta bastante de afirmar isso taxativamente, mas ele não ignora que essa discussão existe, enfim, só que ele sempre coloca o ser humano na frente como a pessoa que pode decidir, como o agente que decide em que medida o algoritmo vai ser compreensível ou não, e em que medida o ser humano, o programador, está disposto a abrir mão da interpretabilidade daquilo que ele produz, e que isso é uma questão de poder. Isso também eu achei bastante novo. Ele consegue reunir todas essas linhas de raciocínio apenas falando do algoritmo, e ele consegue transitar bastante e trazer várias informações importantes. E, por fim, não tem uma sessão, na verdade, sim, a última sessão é sobre a necessidade de entender onde e como os algoritmos estão incorporados, porque ele fala sobre a necessidade de dar visibilidade aos algoritmos que hoje em dia estão, de certa forma, invisíveis, que são, por exemplo, ignorados na nossa vida algorítmica.
acabamos por ignorar que existem decisões sendo tomadas pela gente, expressas por meio de algoritmos, e que precisamos ter essa tomada de consciência, que para ele é fundamental também. A seção número 1, como eu já falei, trata essa questão de discussão do que seria o algoritmo. Não é apenas uma receita, por exemplo, um manual de tarefas, deve ser um conceito entendido muito além disso, por meio da sua ecologia, como um processo, como fruto de decisões humanas, não apenas como um conceito matemático. E ele até faz um meia-culpa e diz, olha, eu estudo matemática, sou das ciências, mas eu admito que é preciso ter uma compreensão mais ampla, e não apenas matemática. Então, durante o texto, ele afirma que o algoritmo ele não é neutro, ele não é autônomo e nem uma mini máquina, como fica parecendo quando as pessoas falam, por exemplo, algoritmos dirigem carros. E aí eu trago a pergunta, os algoritmos eles levarão ou não ao fim da era humana? Porque no último parágrafo da seção número 1, ele fala o seguinte, para alguns doutrinadores, os algoritmos são solucionadores sublimes de problemas que nos ajudarão a acabar com a fome e enganar a morte. E são tão eficientes que seus defensores extremistas alegam que eles levarão ao fim da era humana e ao surgimento da superinteligência artificial, uma versão high-tech da união com Deus teológica. Então, assim, fica o questionamento. Será que isso vai acontecer, como no filme Matrix, por exemplo? Que não sei se todo mundo já assistiu, mas me fez lembrar bastante do filme Matrix, esse parágrafo. E aí eu trouxe em destaque a frase sobre uma nova fé universal no poder dos algoritmos, porque, embora pareça distante a ideia de que possa surgir quem sabe até uma religião baseada nos algoritmos, a gente precisa se questionar, e isso não está no texto, eu trago a discussão agora para os colegas pensarem sobre isso, sobre a questão da confiabilidade. Por que a partir de um dado momento, passamos a confiar que, por exemplo, o algoritmo de precificação da Uber realmente dá o preço da corrida de acordo com a demanda e com a distância? Por que a gente confia nisso? A gente nem conhece quem está programando. Por que isso seria verdade? Então, assim, de certa forma, a gente tem uma fé em que essa informação seja de alguma forma verdadeira. Enfim, é uma questão a se pensar. Nas sessões número 2 e 3, nós temos a discussão mais precisa do autor sobre algoritmos fazendo coisas. Então, ele questiona se, por exemplo, se o conceito que antes não passava de instruções mecanizáveis, hoje em dia não estaria amplo demais, amplo até de uma certa forma a fazer as pessoas se confundirem, achando que existem mini-máquinas por trás daquilo que move as coisas, o carro, que se dirige sozinho, por exemplo, que é inclusive uma cena da série do Mundo Mistério, né? O apresentador, ele entra no carro, num Tesla, que não tem motorista, e, enfim, nessa hora ele faz uma alusão na prática, como é que esses algoritmos estão sendo utilizados e se, enfim, em que ponto nós estamos desses avanços. O autor também traz o questionamento sobre os algoritmos criando uma nova subjetividade. O autor não fala das bolhas de informação, mas eu trago esse exemplo porque nesse parágrafo específico eu lembrei desse tema e achei interessante trazer. O autor fala que os algoritmos eles passaram a moldar a subjetividade. Eu penso como exemplo o fato de que o conteúdo que a gente consome nas redes sociais, por exemplo, tem muita conexão com não só com o input que é o material que a gente constantemente vê, por exemplo, quem vê vídeos sobre academia vai receber mais indicações de vídeos sobre exercício físico. Não só isso, mas também de que forma esses algoritmos estão sendo construídos para que a gente tenha acesso não a um vídeo específico, mas a outro. Isso acaba também ampliando o debate para fake news. Se você consegue traçar um grupo que está sujeito ou que tem mais
tem mais contato com uma determinada temática, você consegue direcionar propaganda e notícias para esses grupos. Então, assim, isso molda a nossa subjetividade. A gente acaba não tendo acesso a todas as notícias de fato. Vendem para a gente a ideia de que na internet a gente pode encontrar qualquer coisa, mas será que realmente a gente pode encontrar qualquer coisa? Ou os cookies que ficam salvos no nosso computador já dão direcionamento em relação àquilo que vai chegar para a gente ou que não vai? Então, assim, é um questionamento que eu tive durante a leitura do texto. E outro termo que o autor usa para se referir ao algoritmo é artefato emblemático. E ele, nessa hora, faz uma retrospectiva e menciona o advento dos relógios, que mudou a forma como o ser humano media e se percebia no mundo. E essa comparação ela é bem impactante, porque os algoritmos, segundo o autor, também são artefatos tecnológicos que estão moldando e mudando o mundo, assim como um dia os relógios tiveram essa capacidade, por exemplo. Então, as seções 2 e 3 tratam desses temas. As seções 4 e 5 questionam sobre a utilização da construção, algoritmos fazendo coisas. E aí o autor vai trazer algumas informações e algumas hipóteses para explicar por que ele não concorda que algoritmos fazem coisas. Então, ele fala que, por exemplo, quando se diz que o algoritmo fez, o algoritmo mostrou, o algoritmo indicou, o algoritmo... Isso tudo dá uma ideia de que existe um certo determinismo, informação que chega para a pessoa, quando, na verdade, esse determinismo ele não existe. Na verdade, existe uma forma de planejamento em relação à qual por meio da qual o algoritmo vai cumprir a tarefa. Então, lembra que no início da apresentação eu falei que a palavra tarefa seria importante para entender o conceito também na visão do máximo e não só no conceito matemático. Então, é isso. Pensar que só existe uma forma de uma tarefa ser executada gera uma ideia determinística, de determinismo, que não é verdadeira, segundo o autor. Que, por exemplo, não é possível pensar que existem causas e efeitos pré-estabelecidos quando se trata de algoritmo. Tudo é fruto de uma decisão humana e nunca de uma ação isolada no espaço neutra e imutável. Ele também questiona a questão de que tratar os algoritmos como fazedores de coisas autônomos reforçaria a noção de invisibilidade presente atualmente. A invisibilidade que ele fala é no sentido de que a gente não se questiona mais sobre como os resultados dos algoritmos, como o produto do que os algoritmos fazem, entre aspas, chega para a gente. Então, por exemplo, ele fala que a gente deixou de questionar as coisas, deixou de visualizar a ecologia do algoritmo. Então, a partir do momento em que a gente passa a se treinar, digamos assim, para perceber que o algoritmo em si não faz, mas sim foi programado para executar uma determinada tarefa por pessoas, por empresas, a gente começa a tirar essa invisibilidade e começa a perceber que as coisas não são como elas são como foram planejadas e projetadas para serem por pessoas. E aí a gente consegue ter mais noção das infraestruturas nas quais os algoritmos foram concebidos. E também ele fala sobre a questão de como a utilização desse tipo de arranjo de palavras da frase algoritmos fazem coisas sustenta e acaba também reforçando a ideia de que existe uma rigidez do algoritmo, que ele não poderia ser alterado, que é impossível. Então, ele fala, a partir do momento em que a gente muda a concepção sobre os algoritmos, a gente consegue perceber que não existe essa rigidez, que tudo é fruto de uma decisão e de poder. Então, desde a concepção do design até a tarefa que vai ser cumprida. Então, quebra-se essa ideia de que os algoritmos são rígidos, por exemplo. E aqui eu faço um resumo dos conceitos utilizados em cada sessão, sobre, por exemplo, ele questiona se os algoritmos seriam impenetráveis ou não, ele fala também sobre a questão da opacidade,
reafirma que tudo é fruto de uma escolha deliberada de pessoas e que não existe essa mini máquina que funciona autonomamente chamada algoritmo. Então, ele faz essas críticas. Mas ele também reconhece que existem discussões de que talvez exista uma limitação cognitiva para, de certa maneira, entender aquelas linhas de códigos e tudo mais, mas que tudo é fruto de uma decisão humana e que muitas vezes está protegida aí por propriedade intelectual e que muitas vezes, até se as pessoas tivessem acesso às linhas de código, não seria possível para elas compreender, porque eles foram planejados para não serem compreendidos pela população ampla, digamos assim. Então, tudo para ele gira em torno de, ainda que haja impossibilidade de interpretar, isso foi uma decisão antes de alguém. Então, é nessa linha. E aí ele diz o seguinte, que o papel do programador é atribuído a uma máquina que ajusta os algoritmos com base no feedback em vez de em considerações lógicas tradicionais. Essa parte do texto é a parte em que ele vai falar sobre a atuação do programador na hora de confecção de desenho desses algoritmos. Então, ele dá nome, digamos assim, a quem está por trás. Geralmente, nos textos que a gente lê sobre algoritmo, ninguém vai falar do programador. Isso passa batido, passa invisível, como o autor poderia dizer. Agora, a gente vai para a segunda parte, que é sobre a série Mundo Mistério. E eu trouxe algumas fotos da tela do episódio para que quem não viu tenha a oportunidade de ver brevemente como é que é o tema do episódio. O episódio se chama O Caminho para a Superinteligência Artificial. Esse apresentador é o Felipe Castanheira. Eu não conhecia, mas ele tem um canal grande no YouTube sobre história, mas também sobre jogos, tecnologia, e o nome é Canal Nostalgia. Não sabia, fui pesquisar, vi que ele tem uma atuação aí expressiva no YouTube. Então, se tem uma pessoa que deve entender de algoritmo, provavelmente é ele. E aí, nesse episódio, ele diz o seguinte, que a inteligência artificial, ela está dividida em 3 camadas. A primeira seria a inteligência artificial de nível 1, ou estreita, que é aquela que você tem no seu celular, por exemplo, e que mais, originalmente falando, estava presente no computador que venceu, por exemplo, o jogador de xadrez. Tem uma imagem de uma peça de xadrez na foto. Ou então, também é a forma visível dessa inteligência artificial é a realização de cálculos simples, como ele fala também no episódio. Agora, sim, é importante também trazer um paralelo, porque na hora que eu estava assistindo o episódio, quando ele falou da inteligência artificial de nível 1, eu não associei diretamente ao meu celular. Então, assim, Máximo Mazzotti nesse ponto estava certo. A gente, às vezes, ignora e o algoritmo se torna invisível quando a gente deixa de perceber que ele está presente diariamente nas nossas vidas. E não somente no carro da Tesla, que se dirige sozinho. E ele fala também da inteligência artificial de nível 2, que seria chamada também de inteligência artificial geral. É uma inteligência que seria aquela dos filmes, em que as máquinas elas mimetizam seres humanos e têm a capacidade cognitiva, digamos assim, de reproduzir todas as tarefas que o ser humano também seria capaz de fazer. E aí ele pondera o seguinte, não temos esse tipo de inteligência artificial ainda, mas a partir do momento em que tivéssemos a inteligência, entre aspas, dessa inteligência artificial, seria tamanha que ela poderia aprender sozinha, de forma que o lapso temporal para ela deixar de ser de nível 2 e passar a ser de nível 3, chamada de superinteligência artificial, seria um lapso de tempo muito curto, seria um crescimento exponencial. Então, essa inteligência artificial de nível 2 se transformaria em uma superinteligência artificial ou de nível 3 muito rapidamente, que poderia, inclusive, ser comparada, como ele fala, a um Deus que saberia tudo, saberia mais do que qualquer ser humano, seria capaz de compreender. Então, essa imagem traz essa ideia de superioridade da máquina em relação ao ser humano e se relaciona com a seção número 1 do artigo do Máximo Mazzotti, quando ele fala
sobre o fato de que algumas pessoas até comparam a superinteligência artificial a um deus, que poderia, inclusive, suscitar a criação de uma religião voltada aí aos dados, né, o dataísmo. Então, essa é a conexão entre os dois textos, né, um visual e o outro escrito. E aqui eu trago algumas notícias sobre vieses e algoritmos, mas que não estão nem em um material e nem em outro, mas que servem para a gente pensar um pouco sobre essa questão de identificação de pessoas, de que forma é que esses inputs estão sendo coletados, quais são as tarefas que os programadores estão destinando para esses algoritmos, e a gente não tem muita clareza, e a gente precisa ter, porque assim como eu deixei de perceber que existe uma inteligência artificial de nível 1 no meu celular, no futuro as pessoas podem também passar a ignorar o fato de que decisões altamente discriminatórias vão ser concebidas como normais e tudo bem, deixa lá, porque foi o algoritmo que decidiu. Então, o algoritmo sabe mais do que eu e você. Enfim, porque é matemática. Então, poderia gerar esse tipo de discurso que é altamente perigoso. E com isso eu finalizo a minha apresentação e vou deixar o link disponível depois para os colegas, caso eles queiram ter acesso a esse material. E obrigada. Excelente, Vitória. Excelente. Ainda bem que eu gravei. Tá certo? Que ia, desde já, lhe perguntar, tá bom? Se você autoriza, para fins de LGPD, a publicação desta apresentação no YouTube. Porque não autorizo, não autorizo. Não autoriza? Autoriza, então... autoriza. Que bom. Mas assim, eu até fico me perguntando se é conveniente publicar no YouTube. Mas essas plataformas ou esses ecossistemas são tão fortes que quando a gente publica em espaços privados, né, a gente publicaria no Google, fechado no Google, mas dá no mesmo, ele é tão complicado que não vale a pena. E no final a gente termina se rendendo ao próprio YouTube, né? O que eu tenho feito é gravado as sessões, tenho deixado lá disponível no YouTube de modo não listado. Não sei se vocês sabem disso, ou seja, não é acessível a pesquisa, mas com link é possível assistir, certo? Então, excelente. Eu acho que foi muito rica, muito boa a apresentação. E como, sem adentrar no mérito do texto ainda, mas como é interessante, Vitória, você, ao reler o texto, e eu também, né, a gente percebe coisas novas, né? A gente recupera, se apodera melhor. Então, ou seja, uma leitura consistente de um texto, de um referencial teórico, pressupõe uma primeira leitura, uma segunda leitura com resumo, depois um descansar do texto, né? E depois um repasse para você compreender. E como a gente fala brincando, a melhor forma de aprender é ensinar, porque ao se preparar para ensinar um texto, para ensinar uma ideia, um argumento, a gente precisa dominar, precisa aprender, precisa criar uma estratégia de divulgar, né, do ponto de vista pedagógico, de repassar esta ideia. Então, portanto, você aprende mais. Mas, a proposta hoje aqui é que a gente discuta, tá bom? E eu queria ouvir vocês, a palavra está franqueada, quem quiser, bota no chat, quero falar, que a gente vai ouvir os colegas, se puderem comentar. Mara, pronto, Mara, já tem a palavra. Se puderem comentar noite. O que acharam do filme também, seria interessante. Está ouvindo, professor? Ouvindo. Ouvindo tá. bem. Beleza. Na verdade, uma coisa que me chamou a atenção, mas que, como o Vitória bem disse, ele não aprofunda muito em algumas coisas. Ele joga a ideia, ele lança e não aprofunda. E um parágrafo que ele fala que o mundo era complicado demais para ser reduzido à teoria dos jogos. E eu pergunto, professor, ele estaria aí já fazendo menção à inserção da análise econômica do direito, Escola de Chicago, nesse pequeno trecho aí, ou seria apenas ligado aos algoritmos mesmo, esse pequeno enunciado? Eu fiquei assim um pouco... me apeguei um pouco a essa questão, porque ele diz assim, né, que os sonhos mais ambiciosos de solução automatizada de problemas
caíram no descrédito. E houve isso também com relação à questão, né, quando veio a escola de Chicago, aquela coisa da eficiência, da economia aplicada ao direito. Então, assim, me veio à mente, se ele quis misturar um pouco essa questão quando eclodiram tantas questões na década de 60, crises, essa questão da escola de Chicago, economia, muitas questões, se ele quis assim, dar uma misturada ou se ele estava apenas preso à questão da informática mesmo, na situação computacional. E aí, Vitória, pergunta difícil eu posto para você. Olá, boa pergunta. Eu acho que esse autor, ele atravessa diversas áreas. Eu acho que seria possível, sim, que ele tenha pensado nisso. Até porque, pelo sobrenome, dá para perceber que ele tem origens italianas, mas desenvolveu a pesquisa dele em partes em Edimburgo, em partes nos Estados Unidos, então acho que é muito provável que ele tenha entrado em contato com essas teorias e tenha levado isso para o artigo e para as pesquisas dele, sim. Não acho que seja inviável, não. Não sei se respondi a pergunta, mas... Não, respondeu sim. É que eu fiquei assim, instigada, eu também tinha lido naquela época, e nessa segunda leitura eu percebi coisas que eu não tinha percebido. E às vezes eu ficava me questionando, eu digo, será que sou eu que estou vendo coisas? Porque um pequeno artigo, ele trata de múltiplos fenômenos, de múltiplos assuntos. E eu fiquei, né? Eu digo, poxa, aí, algoritmos, Guerra Fria. À primeira vista, não tem muita conexão, mas depois veio a coisa, o final da Guerra Fria coincide exatamente com essa explosão aí da informática, né? Da questão dos computadores. Então, assim, me chamou a atenção essas questões. Ele mistura um pouco a religião, quando ele vai falar do dataísmo, ele entra um pouco, então assim, ele vai pincelando de forma que ele não esclarece muito, ele não faz um aprofundamento para que a gente possa entender a ideia, mas ele consegue chegar, porque ele faz aquela pincelada assim, mas aí você diz, poxa, peraí, quero ver por que ele está falando disso. E aí eu anotei vários pontos do texto em que eu preciso retomar leituras ou ver algumas leituras para que eu possa compreender o que é que ele pretendia, qual era a intenção do autor quando ele fez menção a uma determinada coisa em tal passagem, quando ele está falando, né? E ele fala da questão Na verdade, assim, eu tinha marcado muitas coisas do texto, mas é como eu falei, foram curiosidades que eu fiquei assim, eu acho que eu vou guardar para mim, porque... Mas, assim, uma parte no final, deixa eu ver aqui se eu acho, peraí, que... quando ele... Não sei, professor, também, mas lá quase no final, quando ele diz assim... Ele fala que o papel do programador é, portanto, atribuído a uma máquina que ajusta os algoritmos com base no feedback, em vez de em considerações lógicas tradicionais. E depois de explanar tanto sobre a questão, né, se os algoritmos, se a inteligência artificial, elas teriam o poder de caminhar por si só, sem intervenção humana. Aí, no final, quando ele diz assim, quais restrições devem ser introduzidas em tais algoritmos? Qual é o equilíbrio ideal entre precisão e justiça? E aí a gente vê, né, o quanto que os algoritmos eles conseguem majorar as desigualdades, porque a gente sabe, não apenas em itens simples, como a questão da precificação dessas plataformas digitais de trabalho, mas através dos algoritmos, esse sistema de desigualdades ele é aumentado, a questão
do racismo também, ele consegue, né, ser majorado, o quanto que os algoritmos intervêm nas nossas esferas de vida, porque estão em todas as partes. Eu achei assim, muito, muito interessante. Mas veja, Mara, quando você fala os algoritmos intervêm na nossa esfera de vida, sim, esta fala me remete à discussão anterior do Álvaro Pinto, porque ela faz um pressuposto de como o algoritmo é algo distinto, separado e às vezes autônomo em relação a nós. sim. E não foi bem esta a conclusão que a gente tirou de lá, porque o algoritmo é um instrumento nosso, criado por nós, Sim. Tá certo? Para os nossos objetivos. Sim. É um instrumento neutro, enfim, não quero ser... Mas essa fala é muito importante. Sobre a sua pergunta, Mara, e aqui para observar os demais escritos, o que é que eu posso te dizer do ponto de vista acadêmico? Olha, eu não conheço a trajetória do autor para associá-lo, né, a outras correntes, a outras leituras. A gente tem muito isso, né? A gente, às vezes, lê um texto, vê um pedaço do texto, aquele pedaço a gente se identifica, às vezes a gente associa um pedaço do texto a uma outra leitura, uma teoria que a gente conhece. Uhum. Às vezes está certo, às vezes não. Então, do ponto de vista acadêmico, como esse é um espaço acadêmico, eu preciso dizer, olha, precisa se investigar, tá bom? Precisa se investigar isso. Eu não conheço. Eu li esse texto há muito tempo, me chamou muita atenção esse texto, tanto pelo título, como pelas coisas que ele fala, e sobretudo porque é um texto, mesmo sendo em inglês, é um texto, assim, inglês no sentido da dificuldade em ser o nosso segundo idioma, mas ele é um texto que permite uma compreensão muito profunda, não sei se a Vitória concorda comigo, para o pouco tamanho que o texto é. É claro que o texto tem esse problema de ser panorâmico. Sim. Mas veja, o texto, porque o debate do algoritmo no nosso projeto de pesquisa é um debate, não vou dizer que é pontual, mas ele é um momento de passagem da nossa pesquisa. A gente precisa entender o que é o algoritmo, o que é que ele faz. Sim. Mas a gente não está preso, né? A gente não precisa aqui dissecar. Mas então, para quem lê pela primeira vez, essa é uma excelente leitura. Professor... Só essa leitura coloca as pessoas num plano de profundidade ou uma descoberta das invisibilidades que o senso comum não chega até hoje. Né? Inclusive as pesquisas acadêmicas. Certo. O texto de Álvaro Pinto ele é exatamente um ponto também que me chamou a atenção. Ele falava que a tecnologia é neutra, não é isso? Não. Que não é neutra. Que não é neutra. Ah, pronto, perfeito. Porque quando eu li o texto de Máximo Manzotti, quando ele diz... Aí ele não fala da tecnologia propriamente dita, ele fala das mudanças tecnológicas, nunca são neutras. E aí eu fiquei, né? Eu não me lembrava bem do texto de Álvaro Pinto e me bateu essa dúvida. Valeu, professor, obrigada. Sei. Então, quer comentar, Vitória? Comente. Eu gostaria de comentar brevemente, porque, assim, concordo com o professor Murilo sobre o desconhecimento da trajetória do autor. Acho que vale a busca. E acho que vale também a leitura dos autores que ele cita, porque ele cita vários, até Dirt ele cita. Então, assim, ele realmente transita aí por vários autores, várias temáticas, consegue amarrar isso de uma forma coerente. E o que eu queria comentar, e na verdade o que eu queria propor é: será que não seria mais preciso falar a partir de hoje a tarefa que o algoritmo cumpre em vez de o algoritmo faz? Em qualquer momento que a gente estiver conversando sobre essa temática e escrevendo sobre isso, em vez de escrever o algoritmo de precificação da Uber faz a precificação, talvez pudéssemos escrever a tarefa cumprida pelo algoritmo de precificação da Uber é dessa forma, porque isso dá já uma ideia melhor de que ele está cumprindo alguma coisa, e alguém só cumpre algo que outra pessoa... Então, traz essa ideia de que existe alguém
retira um pouco esse véu, essa invisibilidade. Sim, Então, talvez seja interessante aí nos escritos verdade. passar a escrever Gostei. que tarefa o algoritmo cumpre, em vez de o que o algoritmo faz, trocar o fazer por cumprir. Eu acho que talvez seja interessante essa. Excelente. Excelente análise. Vamos lá. Inscritos estão aqui Vanessa, Alden, deixa eu ver isto. Vanessa, as inscrições estão franqueadas, viu, gente? Vanessa. Boa noite. Opa. Eita, tá bem escura a tela. O professor já me apresentou, eu sou bolsista PIBIC e estou escrevendo Tá um pouquinho baixo sobre o som, trabalho Vanessa. no RAP. E para esses 2 trabalhos, Isso. eu fiz 2 leituras a respeito de algoritmos. E eu consegui fazer uma comparação com o texto, embora o professor já tenha falado sobre essa questão da comparação. Né? Uma dessas leituras foi a de Valério Stefano, que ele é professor de Direito do Trabalho, na Bélgica, e o texto foi o Automação, Inteligência Artificial e Proteção Laboral. A outra leitura foi a Plataformização do Trabalho, entre Datificação, Financiarização e Racionalidade Neoliberal, do Rafael Brohr, que é professor de Comunicação Social na Faculdade do Vale dos Sinos. Né? Ambos analisaram a questão dos algoritmos, né, de não serem neutros nem objetivos, mas de refletirem os preconceitos de seus programadores, mas em nenhum dos dois eu consegui ver essa discussão sobre ecologia e genealogia do algoritmo, que o Tomasotti faz. Esse seria o diferencial dele, estava até conversando isso com a Vitória ontem. Quanto à questão da genealogia, eu até consegui entender no texto. Agora, o porquê de ecologia? Lendo apenas o texto. Eu não consegui compreender o uso desse termo ecologia. Aí eu fui buscar na internet o significado de ecologia e encontrei a seguinte definição: ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e deles com o meio ambiente. E aí, quando ele fala da questão de compreender os algoritmos nas relações em que ele está inserido, aí começou a fazer um pouco mais de sentido a razão do termo ecologia. Outra questão que eu queria pontuar é em relação a uma parte específica do texto, né, em que ele fala assim: mas o que pode significar um termo tal como eficiência? Teorizando a relação antagônica entre trabalho e máquinas nas fábricas do século XIX, Karl Marx afirmou que as novas máquinas não apenas aumentam a produção e reduziram os custos, mas foram também os meios de escravizar, explorar e empobrecer o trabalhador. Aí, claro que esse não foi o foco principal da análise do texto, mas foi um trecho que me chamou a atenção, sobretudo porque automaticamente eu fiz o link com a minha pesquisa. Porque em vários momentos em que eu estive na rua, fazendo entrevista com os empregadores, eles chegaram e me disseram que não confiavam na quilometragem que o aplicativo Rappi mostrava para eles. Porque quando eles comparavam com o Waze e com o Google Maps, aparecia uma quilometragem inferior àquela quilometragem que a Rappi mostrava para eles. E, assim, quilometragem ela é uma questão, né, lógica, matemática. Né? Então, como é que uma questão simples como essa, né, isso também foi uma discussão que eu tive com a Vitória ontem, consegue apresentar resultados diferentes em aplicativos diferentes. Né? Então, essa eficiência, né, que os algoritmos, né, apresentam, ela é muito questionável. Só essas observações. O microfone está desligado, professor. Bom, olha que legal. Quando a gente não entende um termo,
como Vanessa falou, a gente vai pesquisar, e ela fez a pesquisa. Então, o debate de ecologia, quando se fala em ecologia aqui, não é só a perspectiva mais senso comum que a gente compreende, né, do debate de preservar a natureza, mas a relação entre homens. Então, assim, olha a perspectiva filosófica quando você coloca o debate como ecologia. Inclusive, a gente chegou a discutir num desses encontros, ou numa aula, não lembro bem, Vitória, que o melhor nome para plataformas não era nem plataformas, era um ecossistema, no sentido de organizar a relação não só de informações datificadas, mas informação de seres humanos desse meio, de interação entre seres humanos. Então a gente fez esse não lembro qual foi o momento, enfim. Então a ecologia tem um sentido aqui muito interessante, muito interessante. Então parabéns, Vanessa. Sim. Diga, Vitória. Parabéns também a Vanessa, a gente conversou bastante sobre a pesquisa empírica dela, ela comentou comigo esse exemplo da quilometragem, a gente tentou relacionar isso com o texto, e esse parágrafo realmente ele é bem interessante. Para quem não conseguiu se situar, eu trouxe aqui, que é o seguinte, a noção de eficiência é sempre relativa a um conjunto de premissas e crenças e objetivos. Tornar essas suposições e objetivos visíveis é, portanto, um pré-requisito para qualquer debate abalizado sobre a mudança tecnológica e suas implicações. Vai saber que tipo de critério utilizaram na RAP para poder obter esse resultado, mas é isso, mas para eles é eficiente. Agora, quais critérios foram utilizados e a favor de quem, eles sabem. E os motoristas e os entregadores têm uma noção, por comparação, e não por acesso a essas decisões. Então, era isso que eu queria mencionar. E é interessante também, antes de passar para a Alden, que é o próximo a falar, dizer que nesse ecossistema digital, onde o espaço de circulação da informação, o espaço de interação é o meio digital, a principal dificuldade, o principal problema, em geral, tanto em plataformas de trabalho como em outras plataformas, é o debate do acesso à informação pleno. Como você acabou de dizer, ou seja, qual é o critério de informação que aquela plataforma utilizou para remunerar os trabalhadores? A gente tem essa dificuldade de informação de forma recorrente em outras plataformas, sejam elas plataformas de streaming, de conferência, enfim. Quem é youtuber se queixa muito do YouTube, porque o YouTube não diz qual é o critério de pagamento. Ou seja, o domínio dessa informação, normalmente a informação estratégica, é, sobretudo, a expressão, a coisa mais óbvia que a gente sabe, é a expressão do poder da plataforma. Mas é muito curioso que todo o nosso arcabouço jurídico tem uma construção cultural, histórica, de que em qualquer modelo de direito, seja ele um trabalhista ou um civilista, a informação, o dever de informação, é um elemento central do contrato. E aí, ou seja, tanto que o debate dos últimos anos, nesse geral, é tentar regular melhor isso com LGPD, enfim, outras questões a mais. Mas eu não quero me alongar muito, eu queria passar a palavra para a Alden, mas antes de passar a palavra, eu queria fazer uma pergunta para vocês para estimular o debate. Quando eu li o texto, tá certo? Eu anotei a seguinte ideia que para mim foi muito marcante, tá bom? Muito marcante para mim. Eu anotei que os algoritmos digitais aspiram, lá na página 37, foram as minhas palavras, a mecanização do pensamento humano, com o propósito de torná-los mais eficientes e mais confiáveis. Eu pergunto a vocês, do ponto de vista filosófico ou epistêmico, se este modelo de algoritmo é tornar mecânico, qual é a filosofia que está prevista, programada, internalizada no modelo algoritmo? Alden, fique à vontade para comentar o que você queria falar, e se quiser responder também, a palavra está franqueada. Ok, obrigado, professor.
Eu queria trazer, na verdade, algumas reflexões que eu tive, tanto com o documentário, com o episódio da minissérie, como com a leitura do texto, recorrendo também ao YouTube. Eu lembrei de alguns vídeos que eu assisti do Átila Yamarino, falando sobre inteligência artificial, né? Que exemplificam muito bem esse efeito dessas tarefas que são cumpridas pelos algoritmos nesse ecossistema. Assim, ele se volta mais para redes sociais, são três vídeos, um sobre o Google, um sobre o Facebook e o outro sobre o Instagram. E, assim, chega a ser um pouco assustador o quão profundo é o impacto que tem o funcionamento dessas inteligências artificiais, desses algoritmos, na relação das pessoas, no comportamento das pessoas e na sociedade de uma forma geral. Assim. Depois, se o professor quiser, eu posso colocar aqui no chat ou no grupo lá os No vídeos. grupo. Eu não sei se já foi tratado em algum outro ponto também sobre isso. Tem também um documentário muito interessante da Netflix, o Dilema das Redes, que também é um pouco mais voltado para essa questão de redes sociais, mas ele exemplifica assim de uma forma mais aprofundada que o senso comum, como é esse impacto, como é essa influência dos algoritmos e como muda esse comportamento no ecossistema. Eu acho que ajuda a aprofundar um pouco a compreensão desse conceito. Outra coisa que eu fiquei refletindo também, que tem até no texto do professor, que fala sobre os conceitos, eu não lembro exatamente o título do artigo, mas que fala assim, com esse monitoramento algorítmico, você tem o controle, é o maior nível de controle que já se teve sobre o exercício do labor, né, sobre o trabalho. E que seria o momento mais fácil de você teria todas as ferramentas para poder cumprir aquilo que seria exigido, né, como jornada de trabalho, remuneração, você tem um controle total, você tem abundância de informação, de dados. E aí eu lembrei de uma ocasião que aconteceu com o Uber, onde eles limitaram a jornada diária, que alguns motoristas estavam excedendo 24 horas é, perdão, logados direto na plataforma, e aí eles inseriram uma modificação no algoritmo para limitar a quantidade de horas que o trabalhador poderia ficar logado, né, que limitando a 12 horas. Então, assim, a gente percebe, através desse exemplo, como se dá essa influência do ser humano no algoritmo, como tem esse direcionamento de como a tarefa vai ser cumprida pelo algoritmo, e que você poderia avançar muito mais, assim, seria muito tranquilo de você limitar uma jornada de 8 horas, de você perceber horas extras, de você dimensionar dentro dessa jornada como seria uma remuneração mínima para respeitar ali o salário mínimo, enfim, e diversas situações possíveis a partir daí. Também sobre a questão da desconfiança, né, em relação aos algoritmos, de não aceitar essa objetividade imutável, né? Eu sou um usuário relativamente assíduo do Uber, né? E eu percebo que o comportamento da plataforma se modifica a depender do meu comportamento, de uma certa forma, assim. Como eu tentar clarear essa percepção minha. Quando eu percebo que tem alguns horários que quando eu preciso chamar um carro e eu estou em cima do horário de saída, que são horários regulares que eu saio, inicialmente a plataforma apresenta um valor maior. Se eu fechar o aplicativo e abrir de novo, não é tempo suficiente para você ter reduzido a demanda. O preço altera da corrida, cai. Só que ele reduz o preço naquele momento para que eu faça a corrida e depois ele distribui em outras corridas. Eu percebo que o valor está diferente, está um pouco mais alto do que é o de costume, porque eu faço corridas para locais fixos assim com muita frequência. Então eu mais ou menos já sei qual é o valor da corrida. Então eu percebo essa alteração e que não está associada a ser uma tarifa dinâmica ou ter uma maior demanda. Ele modifica o comportamento para me manter ativo ali, para você está achando caro agora, então vou fazer a corrida mais barata, mas
eu vou distribuir esse valor em outra corrida. Se eu começo a usar um aplicativo concorrente, o 99 Pop, e ficou algum tempo sem usar o Uber, quando eu volto para a plataforma, os preços estão rebaixados. Mas isso durante o começo ali, depois eles vão subindo até passar do preço médio. Então, esse algoritmo, ele muda o comportamento e ele não tem nenhuma objetividade, não é nada assim. Essa eficiência pretendida é assim, eficiência de mais-valia, de gerar lucro, mas não de ter o serviço mais barato possível. Outro ponto também sobre a questão da eficiência, tem um vídeo também do Átila Yamarino falando sobre os carros autônomos. Ele faz toda uma argumentação de como a implementação de uma inteligência artificial e juntamente com carros autônomos pode ocasionar, na verdade, um aumento de congestionamento nas vias, né? Ele faz todo o desenvolvimento da argumentação sobre como essa inteligência artificial, para ser mais eficiente economicamente, vai ser ineficiente no serviço, porque os carros vão rodar a uma menor velocidade para gastar menos combustível e estar mais disponíveis, enfim. Eu também posso mandar depois no grupo ou aqui no chat, se o professor quiser. E foram essas reflexões que eu tive, assim, sobre a discussão do texto aí. Excelente, Vitória. Gostei bastante das contribuições do colega e vou fazer uma provocação, mas antes eu vou ler o trecho, o parágrafo anterior ao parágrafo que o professor Murilo usou para fazer o questionamento sobre a eficiência. É o seguinte, é o parágrafo da seção 3, um dos últimos. Para responder a essas perguntas, precisamos enxergar as características técnicas de um algoritmo como resultado de um processo. Em outras palavras, precisamos de uma compreensão histórica, na verdade genealógica, do algoritmo. A noção de genealogia está enraizada na temporalidade, sincronicidade. A genealogia chama atenção para o surgimento histórico das propriedades do algoritmo, sua contingência e estabilidade precária. Friso a parte do temporalidade, que veja, a questão de que hoje em dia vivemos em uma época em que todo mundo poderia ter a jornada controlada e ninguém mais precisar fazer hora extra e deixar de receber, seria se o propósito da criação do algoritmo, da tarefa executada por ele fosse esse, mas não é. Então, assim como já houve a discussão de que o uso de máquinas iria fazer com que o ser humano não fosse mais submetido a atividades degradantes em qualquer tipo de trabalho, isso também não se cumpriu, porque a tarefa das máquinas naquela época, as mecânicas, digamos assim, não era e nem nunca foi substituir o trabalho humano para possibilitar uma vida mais agradável e de mais conforto para quem está ali tendo que, com perdão do exemplo, capinar um lote, por exemplo. Então, acho que se a gente pensar na tarefa que o algoritmo foi construído para cumprir, a gente tem a resposta para a sua pergunta sobre por que a gente vive numa época em que a gente teria recurso suficiente para cumprir certas tarefas e elas não são cumpridas, porque o objetivo, o processo não é esse. E com relação ao questionamento sobre a variação de preço e ao objetivo ser de obtenção de lucro, eu só tenho uma ressalva porque existem até notícias de que sequer, hoje em dia, a plataforma empresa Uber estaria gerando lucro. Então, talvez o questionamento seja um pouco mais complexo do que esse, de a variação de preço ser realizada para cumprir a tarefa de lucro para a empresa. Agora Vitória, gerou lucro no ano passado. Então... Mas eles explicaram que o lucro da Uber não veio do transporte individual de passageiros, não. Da operação em si. Veio das outras coisas. Veio da entrega de comidas, enfim. Mas alguém ia comentar alguma coisa aí? Eu queria só tirar uma dúvida sobre a réplica. A questão de lucro da Uber e das empresas ditas unicórnio, né? Ela está ligada a uma falta realmente da geração de receita, ou ela está ligada a um reinvestimento dessa receita e a empresa não distribui o lucro
e ela reinveste o valor que é arrecadado. Eu tenho essa dúvida se estaria ligado a um fator ou outro. E a minha resposta não tem dados suficientes para te dar uma resposta definitiva, mas um bom tema para pesquisa, para saber de onde vêm essas afirmações que circulam aí dia ou outro sobre a operação da Uber. O que se diz, em geral, né, também, agora sim, uma fala baseada no senso comum, é que o grande propósito da Uber é apresentar um modelo de negócios, né? Ou seja, um modelo que seja viável do ponto de vista político e regulatório para se ter uma atividade econômica com custos mínimos. Não à toa que o canadense Nick Snisek justamente caracteriza algumas plataformas como plataformas enxutas. E talvez assim, o grande propósito da Uber é assim, olha, eu consigo fazer uma atividade econômica sem capital fixo. Tá certo? Sem equipamentos, os mais caros, os veículos, e sem empregados. Embora eu consiga organizar, dirigir e controlar essa atividade. Talvez essa seja a grande proposta, por isso que a gente fala, quando a gente fala em uberização no sentido aqui, ou seja, um modelo que alguém lá organiza o ecossistema do trabalho e não tem responsabilidades. Do ponto de vista, eu acompanho pouco, mas do ponto de vista financeiro, a Uber não gerou lucro até o ano passado. Só que não distribuiu lucro e estava no negativo. Mas como a ideia era tão fantástica, por razões que aí eu não tenho como explicar, a ideia da Uber foi sendo vendida e revendida no mercado financeiro. Então, a Uber se apresentou como unicórnio, como grande referência, então o pessoal foi aplicando, muito embora a previsão de lucro fosse mais para frente. Tá? Então, e é curioso que eu lembro muito bem que em 2019, em novembro de 2019, o criador da Uber vendeu a maioria das ações que ele tinha da Uber. Ou seja, ele conseguiu, não posso chamar isso de milagre, mas muita coincidência, 3 meses antes da pandemia, vender pelo maior preço aquilo que ele tinha criado. As más línguas, gente, vão dizer que isso é um antigo esquema de pirâmide. Isso do ponto de vista do senso comum. Quem entrar por último vai pagar a conta. Né? Mas fora esse senso comum e essas más línguas, o que a gente pode dizer é que é um modelo de negócios de enxuto que atrai o mercado financeiro, porque ele representa, na sua essência, um modelo de empresa que o mercado financeiro quer. Um modelo de empresa sem muitos capitais fixos. Bom, gente, a palavra está aberta aí. Quem quer comentar? Lembrando que a gente trabalha, né, com uma duração de 1h30, 1h40, porque também acho que é o tempo suficiente para uma atividade como esta. Professor, já que ninguém entrou na lista aí, você poderia repetir a questão que você tinha colocado para o debate? Eu falei um bocado e acabei não tentando responder aí, eu acho. Neucimara, acho que vai falar. Tomara que ela comente. Neuci, pode falar. Vitor também quer falar. Me ouvindo? Sim. Foi um problema que eu estava tentando colocar. Então, gente, primeiro, boa noite. Parabenizar a Vitória. Eu acho que foi muito boa a exposição. Inclusive, obrigado pela tradução, né? Porque eu não domino inglês e eu acho que ficou muito... Assim, apesar do texto ser um pouco complexo, dava para entender. E aí, a minha associação foi com o texto de André, eu acho, que é conceituando plataformas. E acho que eu usei até uma passagem dele para falar no meu TCC sobre algoritmos, que ele fala sobre que são poderosos e perigosos, né? Eu acho que esse texto ajuda a compreender melhor o que significa esse perigosos, né? Porque dependendo de quem esteja esse controle da tarefa que está por trás desse, né,
do que um algoritmo faz, no caso, do que o algoritmo cumpre, né, considerando as contribuições de Vitória, eu acho que faz repensar sobre essa questão de como, quanto mais a gente estuda sobre o algoritmo, né, é perceptível as intenções que eu chamo das plataformas e como isso é difícil, né, porque esse senso comum é obrigado a gente fazer uma pesquisa empírica, como o colega colocou, para poder saber como de fato funciona a realidade do trabalho, por exemplo, de uma plataforma, sendo que esses dados já são totalmente possível de ser acessados, né? Basta a gente ter interesse da divulgação disso, né? Que não parece ser interesse das plataformas. Enfim, era mais nesse sentido, porque me veio à cabeça esse texto mesmo, que na hora que eu li, eu acho que eu tenho que ler mais uma outra vez, mas foi o que eu consegui lembrar. Que não são neutros, são perigosos por causa né, dessa associação de quem comanda, a que interesse é, e na sociedade capitalista que a gente vive, a gente sabe, né, a que interesses funcionam determinados conhecimentos. Infelizmente, não é para o nosso bem coletivo, né, são para alguns interesses econômicos que precisa tirar do trabalhador a vida, se for possível, para que tenha um lucro, né, então era mais nesse sentido a minha colaboração mesmo. Certo, Nilce. Nilce, você viu uma notícia da Espanha que o governo espanhol está usando uma programação algorítmica para cumprir a tarefa de ler milhares de registros de horários de trabalho das empresas. Lá eles têm um modelo digitalizado de ponto, tá certo? Confiável, a gente imagina, né? Para ler isso e apurar se naqueles registros há respeito à legislação de jornada máxima, ou seja, estou tentando mostrar, e aí, a partir disso, indicar uma fiscalização presencial ou uma aplicação de multa. Estou tentando fazer uma brincadeira que você está endossando que o algoritmo é perigoso. Eu diria, será que perigoso não é o homem que fez o algoritmo, não o algoritmo, enfim? Porque, neste caso, o perigo, aí, do ponto de vista ideológico, não é para esses que você considera que estão sendo prejudicados pelo algoritmo. Estou só fazendo uma brincadeira com o que você está falando, naturalmente. Mas é isso, né? Então, assim, e os outros usos do algoritmo? Né? Mas quem queria falar é Victor. Boa noite, pessoal. E boa noite também, professor Murilo. Bom, queria comentar um aspecto do texto que eu achei interessante, que é essa historicização, né, que ele faz do algoritmo, mostrando como ele surgiu antes mesmo do advento do digital, né? Assim como também a atividade realizada pelos computadores, antes ela é realizada por seres humanos, né? Então, eu acredito que essa recuperação que ele faz mostra e desmistifica, né, bastante essa questão, porque ele mostra que o algoritmo um conjunto de instruções, é um conjunto de comandos, de prescrições, né, que são criados, né, por pessoas, né, com determinados fins, né? Então, a partir da coleta de dados, né, que são capturados, né, a partir de determinadas situações, o algoritmo ele gera, né, um determinado comando, né, indica um caminho, né, a seguir. Então, pensando isso a partir do processo de trabalho, né, a gente vê que o que o algoritmo faz é o que é feito desde que o trabalho passou a ser subordinado ao capital. Né? É o que é feito na indústria. Né? Só que o que torna mistificado é que não é mais uma pessoa, né, que está dando as ordens, que está dizendo para cada trabalhador individual o que ele deve fazer, em qual ritmo,
né? O que está, o fato de ser algo digital, né, torna meio que impessoal, né? E aí tem toda essa mistificação, né? Então eu acho que é importante, né, essa caracterização, porque ao desmistificar, mostra como os algoritmos, né, eles não são neutros, né? Assim como a própria tecnologia também não é neutra, né? Depende do que ela está a serviço, né? Se ela está a serviço da acumulação, né, por meio da exploração do trabalho humano, ela vai cumprir essa função, né? Assim como poderia estar a serviço de outros objetivos, né? Como o próprio professor colocou aí, uma outra situação, né? Se a gente não tivesse uma economia baseada na exploração do trabalho assalariado, né, os algoritmos e a tecnologia, de um modo geral, poderia estar sendo utilizada de inúmeras maneiras benéficas, né? Por exemplo, organizando toda a força de trabalho que tá disponível, né, no país, e dividindo, né, as horas de trabalho necessárias a esse conjunto de trabalhadores, né? Ou então, por exemplo, poderia se utilizar os algoritmos para verificar a demanda, né, dos produtos e adequar a produção, né, a essa demanda, e com isso, inclusive, evitar as crises, né? Então, tudo depende da forma como você quer utilizar, né? Com quais objetivos você quer utilizar. Então, acho que esse texto é muito interessante, né? E traz à tona essa discussão aí. Obrigado, Vitor. Eu só acho, Vitor, você fez uma boa síntese no sentido de que os algoritmos vêm, então, ocupar um papel de gestão da força de trabalho. E essa síntese é muito bem trabalhada pela Ludmila Bilha, eu não coloquei dentre esses textos, mas devo colocar, no sentido de que, então, o que o algoritmo faz é substituir uma gestão que seria de um encarregado, um capataz, enfim, um gerente, por um processo mecanizado. Essa é uma explicação bem interessante. Só que eu acho, Vitor, que ela é uma primeira explicação insuficiente, porque na perspectiva de plataforma, de ecossistema, é muito mais do que só uma gestão mecanizada. Porque há uma nova conjunção, uma nova interação entre esses instrumentos técnicos, algoritmos, e as ações humanas, como a Vitória já falou sobre novas sociabilidades, novos hábitos, novos desejos, novas necessidades, tá certo? Então, eu acho que é mais do que uma gestão algorítmica. Muito mais do que isso. Porque não é só a troca de um gerente por um programa, mas essa é uma leitura defensável, certo? Nosso horário está estourado. Quero ver se alguém quer comentar mais alguma coisa. Vitória? Não, eu já fui contemplada em diversos momentos pelas falas dos colegas, e eu faço uma sugestão de leitura de um autor que foi inclusive citado pelo Máximo Mazzotti no texto dele, Vida Algorítmica, que é a leitura do texto do americano Langdon Winner, que eu acabei de fazer uma pesquisa que leciona em Nova York e é cientista político, se eu não me engano, e tem um texto dele chamado Os Artefatos Têm Política. Achei bem pertinente para o nosso debate sobre algoritmos. E agora não me recordo exatamente de autoria, mas quando eu lembrar eu compartilho, sobre a história de construção de uma ponte
nos Estados Unidos que tinha uma determinada altura, e essa altura era para inviabilizar a passagem de ônibus, ou seja, transporte público, naquela rodovia que ligava, acho que era Nova York, não sei, a uma região de veraneio dos milionários. E aí, o argumento desse texto que eu li era que até a arquitetura ela é pensada para excluir em determinadas maneiras. Então, nem a arquitetura é neutra, digamos assim. Um bloco de concreto pode ter uma vertente política de segregação. Então, pensando nesse caso da ponte, que é um caso que me marcou, porque eu lembro desse exemplo até hoje, embora não lembre o nome do autor, essa questão de fazer uma ponte que tinha o formato de um arco, no caso a ponte, e existia um arco. Esse arco tinha uma determinada altura e transporte público não conseguiria passar, porque era muito alto. Então, é para a gente refletir sobre essas questões, sobre essas tarefas que são cumpridas pelos algoritmos. E é isso. Érica. Vitória, eu acho que esses algoritmos, eles, que você falou, também já ouvi falar. Inclusive, salvo engano, foi no Sul, eles estão fazendo essa utilização desses algoritmos para fazer a medição, fazer as construções das pontes em arcos. Então, é possível que já esteja aí em grande escala. Pois é. Só te agradecer, viu, Vitória? Eu infelizmente tive um imprevisto. Eu ia para a aula presencial e depois eu soube que não ia ter mais e acabei tendo um contratempozinho e eu só consegui quase no final, mas queria te agradecer pela tradução. Adorei suas notas de tradutora, adorei todas as indicações que você fez, achei assim super pertinentes. É um texto riquíssimo e adorei assim as complementações super linkadas com tudo que está sendo dito. É um texto, como o Nelson disse, a gente tem que voltar várias vezes, porque referencia muita coisa, né, sobre o tema. Então, só queria te agradecer e te parabenizar, viu? Muito bacana seu trabalho. E dar boa noite a todos e todas. E lamentar profundamente que eu não estou completa. Obrigada, fico feliz. Então, eu coloquei, Vitória, o link para o texto traduzido aqui, uma publicação da Federal do Rio de Janeiro, né? Artefatos tem política, né? E assim, achei muito legal, porque este nome me encanta muito. Que nome? Nome Artefato. Porque é um nome que, no meu modo de ver, ele desvela a invisibilidade, ele tira o véu da invisibilidade. Porque o que é artefato mesmo? A gente discutiu na disciplina, mas eu gosto de repetir. Artefato é uma arte, uma ação humana sobre fatos, que transforma os fatos. Então, tecnologia é um artefato, tá bom? Ou seja, uma ação humana marcada pela historicidade, pelas suas ideologias, pelos seus objetivos, que muda a realidade. Então, essa noção de artefato é maravilhosa, combina a descrição do autor de analogia, de historicidade da tecnologia. Tá bom, gente? Eu agradeço a presença de todos. Teve gente que não colocou o nome, se puder colocar o nome completo, seria interessante com e-mail para a gente tentar providenciar um certificado. Queria dizer que esse semestre a gente está encerrando aqui a atividade do projeto Acelerados Digitais de Encontros, tá bom? A gente tem uma lista, quem quiser participar da lista, a gente troca textos, enfim. E que no segundo semestre eu vou dar uma disciplina na pós-graduação, então, portanto, eu não vou ter, digamos assim, tempo de fazer mais um encontro. Então, vou convidar todos, vou tentar fazer transmitido e convidar todos a acompanhar a disciplina do PPGD, que vai ser uma repetição em geral dos debates que fizemos no ano passado sobre técnica, tecnologia, plataformas digitais e regulação trabalhista. Tá bom? Obrigado pela presença. E agora já pode desejar, né, só para esse encontro, não para quem está nas aulas ainda, boas férias. Vou parar a gravação.